Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou dar continuidade no nosso assunto sobre criatividade, né? Para falar exatamente sobre o ato criativo, né? Sobre a criação e sobre como muitas vezes parece que a criação precisa ser alguma coisa inovadora, inédita, né? Original, né? Totalmente original. Ah, nunca ninguém fez isso antes. E isso é difícil ser inovador, sabe? Você pensar numa coisa do tipo, ah, poxa, isso aqui nunca ninguém pensou, então eu vou fazer isso aqui totalmente novo, né? Se você pensar em, por exemplo, alguns lugares como os shopping centers, né? Esse material, por exemplo, que eu estou falando para vocês aqui é do curso do Murilo Gun, né, que eu já falei para vocês que eu já fiz e é muito legal. Então eu vou replicar essas informações dele porque eu acho que essas informações são muito válidas e são interessantes. Então, se você pensar, por exemplo, no shopping center como um todo, né? O shopping center ele é um lugar que tem todo tipo de loja, né? Você vai chegar lá no shopping e você vai ter todo tipo de coisa lá dentro, né? Então, você vai ter loja de sapato, loja de departamento, você vai ter loja de esporte, você vai ter loja é, de bolsa, você vai ter todo de brinquedo, todo tipo de coisa que você quiser. E se eu dissesse para você que, poxa, vamos criar um novo tipo de loja lá, vamos fazer um novo tipo de loja, vamos colocar lá dentro, vamos ganhar dinheiro com isso, com um negócio totalmente novo. Bom, você pensar que se você for pesquisar na categoria, né, de lojas de shopping que você poderia abrir, são a infinidade de coisas, né? Então você ficaria bem confuso para poder abrir uma loja num shopping totalmente nova, totalmente diferente. Mas, cara, alguns anos atrás, né, vários anos atrás, na verdade, teve um movimento no Brasil, né, de um tipo de loja bem diferente, né, um tipo de coisa no shopping bem diferente, e tem aqui, é, teve aqui no Shopping Norte Sul, aqui em Campo Grande, e que se você pensar, não é uma coisa original e inovadora. A pessoa só pegou coisas que já existiam e transformou numa coisa nova. Então tá, pô, se você for pensar nisso, você fala assim, cara, sabe, você tá ficando meio doido, né? Você tá ficando meio maluco, né? Não vai dar certo, né? Você vai fazer um negócio totalmente, né? Um negócio que as pessoas já fazem e vai fazer de novo, vai botar no shopping, não vai dar certo. Pois então, existe no Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, uma coisa chamada croassonho. Eu não sei se vocês conhecem o croassonho. Croassonho pegou coisas que já existem e fez uma coisa nova. Então ele pegou o croissant, que é uma comida que vem da França, né? Até o próprio nome é assim, e o sonho, né? Que é esse recheio de chocolate, né? Com um recheio doce, uma coisa doce. Então ele pegou duas coisas que já existiam, transformou numa coisa nova e criou a croissant. Ali no shopping também tinha há algum tempo uma loja que aqui não deu certo em Campo Grande, mas ela existe no Brasil e existe muito forte em vários lugares do Brasil por uma questão cultural, né? Então aqui em Campo Grande não deu certo por uma questão cultural, mas no resto do Brasil ainda faz muito sucesso, que também não é nada inovador, é feito a partir de coisas que já existiam, que é a Yogoberry. É uma iogurteria, né? Falar bem a verdade assim, é uma iogurteria. É simplesmente isso, é um lugar que é uma iogurteria. Então é o Yogoberry. O que essa Yogoberry vende? Vende coisas que você já consumia antes, né? Já via antes, já tinha antes, né? E se você engenharia reversa dessa Yogoberry, por exemplo, você vai descobrir que o que ela vende é aquele iogurte que você encontra no mercado, que é aquele iogurte branquinho, né, azedinho, aquele iogurte, né, cremoso, gostoso, com aquele sistema de self-service de sorvete, sabe, em que você vai colocando os toppings por cima, sabe aqueles toppings assim, você põe M&M, põe farelo de não sei o que, você põe o doce fulano de tal, você vai colocando em cima dele. Então é bem parecido com isso, sabe, assim, com esse tipo de sistema. Então a pessoa pegou duas coisas que já existiam, que é um sistema de vendas de uma coisa relacionada a sorvete, o iogurte que você já conhecia, e aí criou um negócio novo, o negócio explodiu no Brasil, a pessoa ganhou muito dinheiro com isso, e assim foi. Então é muito legal você fazer engenharia reversa dessas coisas, sabe? Tentar entender o que a pessoa pensou, né, cara? O que a pessoa estava pensando exatamente quando criou uma iogurteria, né, cara? Poxa, o sorvete é o iogurte de sempre, né? O que o cara trouxe de diferente? Quais foram as referências que ele pensou para poder
chegar nessa conclusão de que vender o mesmo iogurte branquinho, azedinho, branquinho, saudável, light lá, combinado com tipo sorvete self-service, fosse dar certo, sabe? Com um negócio de self-service fosse dar certo. Falei assim, poxa, essa pessoa que, a meu ver, é muito inteligente, o que ele pensou assim, e se? Né? Fez um exercício do e se? E se eu fizesse uma loja de sorvete que vendesse, em vez de vender sorvete, eu vendesse iogurte no mesmo sistema de sorvete? Então a pessoa pensou nisso, né, cara? Então é uma coisa muito legal. E essa palavra, em inglês, existe esse exercício, tá? O exercício do what if, né? E se? Então é uma palavra muito poderosa, né? São duas palavras muito poderosinhas que você pode usar no seu dia a dia, porque acaba sendo um gatilho que desperta a criatividade de alguma maneira, né? De você ficar pensando nos diversos cenários, né? Nas diversas maneiras de resolver um problema. Lembre-se que problema, né? Criatividade é a solução de problemas. Então a pessoa se viu numa situação e se utilizou dessas informações que ela tinha, dessas referências que ela tinha, para poder fazer essa informação, essa ideia acontecer, né? Então, poxa, não tem nenhum outro animal na face da Terra que consegue fazer esse tipo de exercício, sabe? Pegar duas coisas de dois universos completamente diferentes, ou às vezes nem tão diferentes assim, nesse caso nosso, mas universos diferentes, juntar elas e combinar numa outra coisa diferente, numa outra coisa legal. Então, se você pegar uma pessoa que não se considera criativa, pessoa assim muito travada, né? Alguém que você que fala assim, puxa, eu não sou nada criativo, e você pensasse nessa versão, numa versão informal dessas coisas, né? Do tipo, pô, fala pra ela, tenta usar para essa pessoa, ou falar para essa pessoa de uma maneira que ela vai ativar o exercício do e se, né? Então eu sempre uso uma anedota da piada, né? Da piada, né? Assim, qual é a semelhança entre fulano e ciclano? Quando alguém vai te contar uma piada assim, fala assim, qual que é a semelhança do X com Y? Qual que é a diferença do X com Y? Né? Quando alguém começa e fala pra você, vou te contar uma piada, aí quando a pessoa fala, vou te contar uma piada, você já ativa seu modo criativo na hora, sabe? Você já começa a pensar em coisas diferentes na hora, porque a capacidade de imaginar todo mundo tem, sabe? O que a gente não pensa, ou talvez não fique pensando, por que e como a pessoa chegou naquele resultado. Então, o passo seguinte de você ter a ideia, né, de ser criativo é a inovação. Então, a inovação é a imaginação aplicada à criatividade, né? É quando você pega a sua criatividade assim, empacota e gera um produto. Então, isso é inovação. Quando ela resolve inovar, é quando você faz uma coisa que não resolve o seu problema, só o seu problema. Você resolve o seu, o da sua esposa, dos seus amigos, o de um grupo de pessoas muito grande, e embala essa solução em forma de uma empresa, em forma de alguma coisa que você pode ou não ganhar dinheiro com isso. Eu não estou falando só de empresas que tem o intuito de ganhar dinheiro, mas você também estou falando de empresas que podem não ter fins lucrativos, né? Poxa, tem uma franquia muito legal aqui, que acabou de aparecer aqui em Campo Grande, que é a franquia do ovo. E é a franquia do ovo, justo, ovo. Você come muito ovo? Então, tem lá uma franquia do ovo. Essa franquia do ovo, você faz uma assinatura, então ele juntou um sistema de assinatura com ovo. E ele criou um clube do ovo. E esse clube do ovo, o cara te entrega em casa o ovo, e não é tão mais caro assim que no mercado. Ele entrega na sua casa a quantidade de ovos que você consome por semana, e você não precisa se preocupar em ir ao mercado, ou qual é a procedência, se o ovo que vai vir quebrado, porque o cara garante a qualidade e te entrega o tipo de ovo que você quer. Então, assim, eu gosto de ovo caipira, gosto de ovo branco, gosto de ovo grande, gosto de ovo médio, gosto de ovo de codorna, enfim. O cara criou lá. Então, essa junção dessas duas coisas, acho que ia dar muito certo se eu como muito ovo, sabe? Eu como muito ovo, eu precisava que entregasse ovo para mim aqui em casa, um sistema de delivery, alguma coisa nesse sentido. Mas e se a gente fizesse um clube de assinatura? Né? E se eu fizesse um clube de assinatura que daí as pessoas pudessem assinar uma mensalidade por mês e eu entregasse ovos para elas? Pronto, tá aí o exercício.
Né? Então, e esse exercício, a pessoa pensou num problema ou resolveu um problema que não é meu. Eu não tenho o problema de comer de ovos. Isso é um problema que todo mundo tem, muitas pessoas têm, não todo mundo, né? Mas muitas pessoas têm. Então, toda essa história eu tô querendo contar para vocês, porque a gente tem essa ideia dessa coisa da criação, né, de que a criação é fazer coisas que são novas, que são originais e são inéditas, né, que nunca ninguém pensou isso antes. Parece meio óbvio, mas isso aí na verdade é mentira, cara. Isso na verdade não é uma realidade. Tem um dos exemplos mais legais que tem, que é o da prensa de Gutenberg, né? O Gutenberg é o pai da imprensa. É a prensa de Gutenberg. A prensa do Gutenberg vai ser mais tarde considerada aquilo que deu origem à imprensa moderna. Então, o que é? Como que isso aconteceu? Né? O Gutenberg ele criou uma prensa tipográfica, né? Ou seja, ele criou uma prensa que ele colocava as letrinhas num lugar e essas letrinhas apertavam o papel e aí ficava impresso no papel. Isso não existia na época do Gutenberg. Aí você pensa, puxa, de onde que o Gutenberg tirou essas coisas, né? Deve ser de um lugar muito maluco. O Gutenberg é um cara muito doido, deve ser de algum lugar muito doido também que ele tirou isso tudo. É difícil da gente não pensar assim, como que ele chegou nessa ideia, sabe? Uma coisa que simplesmente não existia. Mas enfim, o que o Gutenberg pensou? Ele na verdade teve a ideia disso segundo os relatos que existem sobre ele, né? Sobre ele contando como que ele gerou essa ideia. Ele contou que o insight para isso foi ter ido no moedor de uva. Sabe, o moedor de uva é tipo uma prensa gigante assim, e ela aperta, mas é uma prensa de baixa pressão, né? Porque não precisa muita pressão para esmagar uma uva, né? E aí, cara... Oi, desculpa. Então, a gente está falando sobre o Gutenberg, né? Sobre como que ele teve essa ideia, de onde ele gerou as informações para poder fazer a prensa. Enfim, então tá. Então, como que ele pensou nisso? Pessoal, ele foi esse moedor de uva que eu tinha falado, gigante, né, cara? E daí esse moedor de uva não precisa muita pressão para esmagar a uva, porque afinal de contas são uvas, né? E aí, cara, da onde que ele... Aí depois numa outra situação, numa outra vez, ele acabou indo numa fábrica de prensar, de cunhar moeda, né? A fábrica de cunhar moeda usa um processo similar ao de esmagar uva, né? Você na verdade tem uma prensa também, só que é uma prensa pequena, bem pequenininha, só que ela é de muita pressão, né? Porque você precisa colocar o valor da moeda. Então você tinha a moeda bruta, né? Um pedacinho de metal pequenininho, e aí esse pedacinho de metal pequenininho você colocava no lugar e colocava o valor dele nessa prensa. Esse valor dessa prensa, você apertava a prensa e aí ficava o valor gravado na moeda. Então era uma prensa pequenininha de altíssima pressão. O Gutenberg combinou essas duas coisas e fez uma prensa de alta pressão de tamanho grande. Mas em vez dele colocar moeda, o valor de moeda, ele colocou letra e número. Pequenas letras e pequenos números para poder prensar em livros e em superfícies para poder a pessoa ter impressão em larga escala. Então se você for pensar bem... que é uma coisa meio doida, né? A imprensa surge então do quê? Da combinação de moedor de uva com prensa de cunhar moeda. É de uva com moeda, daí que surge a imprensa, a história da imprensa. Então, cara, é uma das maiores invenções da história da humanidade, sabe? Isso muda toda a história da humanidade, porque a prensa, depois do Gutenberg, ela vai até culminar na indústria cultural, né? Começa a ter impressões em larga escala, você consegue disseminar a cultura, a leitura, a própria imprensa aparece, né? Tudo por causa da prensa do Gutenberg. Depois vocês digitem na internet aí, prensa de Gutenberg, vocês vão ver bem o que eu estou falando. Então, é simplesmente uma soma de coisas que já existiam e que pode parecer muito idiota, mas os insights foram esses. Ele juntou essas duas coisas de universos completamente diferentes para chegar naquilo que realmente mudou a história da humanidade. Então por isso que é uma coisa que a gente fala que é meio mentiroso, sabe? Dizer assim que a criação tem que ser uma coisa inédita, inovadora, original, sensacional, que nunca ninguém fez antes, nunca foi criada. Porque as coisas podem ser combinadas. As coisas podem ser combinadas, e no universo do design gráfico, no universo da publicidade, do jornalismo, da engenharia, as coisas também podem ser assim. Você vê uma referência aqui, você vê uma referência lá no outro lugar, combina essas duas coisas e faz uma coisa nova. Então, da onde vem tudo isso? Você combina esses conceitos, você
parte de alguma coisa pré-existente, adapta um pouco, soma com uma outra e você, pá, tem uma coisa nova. Então não precisa ser duas coisas sempre. Não, vou pegar essa coisa e essa coisa tá bom. Pode ser várias pequenas coisinhas. Sabe? Ah, eu vou pegar uma coisinha daqui, uma coisinha daqui, uma coisinha daqui, uma coisinha daqui, uma coisinha de lá. Pode ser várias pequenas coisinhas, sabe? Um pouquinho de cada coisa e você vai somando. E isso vai gerar uma ideia nova. Então tem outras histórias maravilhosas, por exemplo, que o Murilo conta no material dele, no curso dele, como por exemplo do velcro, né? Que foi criado em 1940 uns quebradinho, né? Por um cara... que eu esqueci o nome dele agora, não interessa, mas o que ele estava pensando, sabe? Ele estava andando com o cachorro dele no mato, a história, daí quando ele voltou para casa, o cachorro estava cheio de carrapato. Cheio de carrapato, sabe? Carrapato. O curioso disso tudo é que, por causa desse cara, como ele era muito, muito, muito curioso, ele queria saber exatamente como o carrapato tinha grudado no pelo do cachorro. Quando ele descobriu, botou a lupa e colocou o carrapato lá, enfim, quando ele pegou o carrapato e colocou no microscópio, e eu não sei, na verdade, se era um microscópio, se era uma lupa gigante, enfim, quando ele deu lá um baita, chegou pertinho lá para ver como era o carrapato, ele descobriu que o carrapato, como que o carrapato cola nas coisas? Ele descobriu que o carrapato tinha um monte de garrinha pequenininha, mas não muito forte. Pequenininha, um monte de garrinha pequenininha, que não muito forte. Então o que ele teve que fazer? Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele criou uma superfície cheia de garrinhas, e se você chegar pertinho, der um microscópio lá no velcro, numa das partes ela é cheia de garrinhas e na outra parte é cheia de lugarzinho para você encaixar essas garrinhas. Quando uma coisa gruda na outra, porra, veio do carrapato, cara. O cara ganha dinheiro com carrapato. O cara tem uma ideia a partir de um bicho que tem na natureza. E ninguém tinha tido essa história antes. E o velcro mudou muitas coisas na indústria da moda e em outros lugares. O velcro é hoje usado, enfim, em milhares de coisas, né? Bom, há 50 anos antes disso, né, teve um cara que criou, eu falei de 1940 e os quebrados, né? Então lá em 1890, alguém criou o zíper. O zíper que existe até hoje, sabe? Então o velcro não é nada mais, nada menos do que se você pegar o zíper, que era uma invenção de 1890, com esse carrapato, sabe? Que a pessoa viu lá em 1940, ele criou essas duas coisas e combinou essas duas coisas junto, utilizou esse conceito dos micro ganchinhos, né? E daí pensou nisso, cara. Falou assim, pô, e se eu fizer isso, esses ganchinhos que seguram no outro, para fechar roupa, para fechar como se fosse um zíper. Então por isso o exercício do e se. Então é muito legal esse tipo de história. O próprio Steve Jobs, que criou o iPhone, sabe? Você falou, o iPhone foi uma puta revolução, um negócio absurdo, né? Um negócio assim que ele criou e que surgiu do nada, né, cara? O iPhone não surgiu do nada. O iPhone já existia, cara. O iPhone já existia. Acontece que ele não existia tudo junto no mesmo aparelho, tá? Mas ele já existia. O Steve Jobs, ele não pegou nada e criou um negócio totalmente novo. Ele teve a grande capacidade, a sagacidade, a inteligência, a criatividade de pegar coisas que já existiam. Uma delas é o Palm Top, ou seja, e a outra, que era um tipo de telefone celular, etc. E a outra é um monitor touchscreen, que também já existia. Né? Aí, cara, ele juntou tudo isso e colocou uma bateria de lítio, que também já existia. A bateria de lítio é mais duradoura, né, do que as baterias que tinham na época. Então todas essas coisas já existiam. Todas elas já existiam. O que ele fez? Ele precisou só combinar essas coisas que já existiam num único aparelho. Só isso. Então ele se inspirou nelas. Aliás, só para vocês saberem, né, o Steve Jobs ele não tem formação em nenhuma das coisas que ele trabalhou. Nenhuma formação, né? Isso eu não estou valorizando isso dele, porque o Steve Jobs era um ávido leitor e estudioso, tá? Então ele só não tinha formação formal nas áreas, mas ele era um ávido estudioso, e por ser um ávido estudioso, e por ser uma pessoa curiosa, e por ser uma pessoa que guardava muitas referências, então o Steve Jobs ele tinha essa capacidade de combinar as coisas com coisas que as pessoas não estavam vendo, sabe? E assim tem outros exemplos, né? Esses exemplos são exemplos simplistas, né? Ou até simplórios sobre a vida, né? Mas tem muitas outras coisas que vocês podem olhar, sabe? Que, poxa, se você pensar na própria roda, né? Que na roda, que é uma das maiores criações da humanidade, né, cara? Do homem, né? Pô, o homem inventou a roda, né, cara? Tirou do nada. Como que ele pensou na roda? Cara,
É só você pensar no que tinha na época. Será que tinha alguma árvore que dava um fruto, esse fruto quando ficava seco ou quando ele ficava muito maduro, ele caía no chão e rolava? Pronto, é daí que vem. Será que tinha pedra? Pedra que não era muito redonda, ou que aliás, que era um pouco mais redonda e que se você jogava ela rolava? Pronto, a pessoa olha para aquilo e aí fica a dica, sabe? Faz a roda. Aí então não é que vem do nada, a pessoa que tem a percepção de olhar para o mundo, combinar uma coisa de um lado, pensar na necessidade do outro, pegar outra coisa de um outro lado, ou uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta coisa, combina tudo isso num único lugar, pronto. E você tem uma ideia. Então tudo faz parte de alguma coisa, né, cara? Inclusive você que está aí vendo o vídeo, é a combinação de duas pessoas. Ponto. Você é a combinação de duas pessoas. Aliás, você não é a combinação de duas pessoas, você é a combinação de várias pessoas. Justamente porque a sua família, por exemplo, você é a combinação do seu pai e de sua mãe, mas eles são a combinação de outras pessoas. Então você também é a combinação. Você não é nada novo. Nada novo. Você é combinação de coisas pré-existentes. Então, por isso que a palavra criatividade, às vezes, ela é um pouco limitada para certa situação ou para falar de algum tipo de coisa, né? Então, o Murilo, ele criou uma palavra, o Murilo Gun criou uma palavra para isso especificamente, mas já existiam outras palavras também que diziam isso. Então, é engraçado que nesse tipo de aula que a gente está falando aqui sobre, vamos combinar coisas que já existiam e criar uma coisa nova. Ele criou isso. Ele criou a combinatividade, ou seja, a criação da palavra criatividade com combinar coisas. Então ele criou a combinatividade, né? Tem outros teóricos, por exemplo, que citam outras maneiras de ver dessas referências de inspiração com outras nomenclaturas, né? Outros chamam de dissociação de ideias, né? Você tem ideias de diferentes lugares, né? Toda solução criativa, ela acaba sendo essa soma dessas referências que você tem, né? Essa soma dessas informações que a gente vai acumulando, essa soma das coisas que nós somos, entende? Então, por exemplo, assim, se você tiver pouca coisa para somar, vai ser muito mais difícil de você criar. Se você tem pouca coisa acumulada, é muito mais difícil de você criar. Sabe? Referência, ter repertório, inspiração, vem de tudo que você já viu. E se você já viu pouco, e se você vê pouca coisa, ou se você viveu poucas coisas, consciente ou inconscientemente, você vai acabar criando, vai tendo mais dificuldade para criar. E quando eu falo inspiração, né, eu falo assim, poxa, como é que eu vou estar inspirado para criar? Da onde vinha a inspiração? A inspiração vem de informação. Ela vem de repertório. Ela vem de você ter um ótimo, excelente, maravilhoso repertório sobre tudo que tem na vida para que você esteja apto a combinar informações de lugares diferentes. Obviamente que você precisa ter tesão, que você tem que ter motivação para poder combinar elas em alguma coisa. Não tem como você chegar e sentar e falar assim, poxa, eu vou lá mais uma vez, eu vou trabalhar com aquele negócio que eu odeio, que eu não quero, não suporto, mas eu vou trabalhar. Pronto, então você já está predisposto a não fazer a coisa certa, né? Já está predisposto a não fazer a coisa andar direito ou andar com muito mais dificuldade, porque você não está motivado, né? Você não está com tesão pela coisa. Então, a gente fala muito isso, sabe, assim, se fala muito isso, a gente não, mas se fala muito isso sobre que a pessoa é criativa, sabe? Que a pessoa é criativa. A pessoa não é criativa, a pessoa tem bastante informação, a pessoa é bem informada, né? E lembra que eu falei pra você, uma pessoa bem informada, e eu falei no vídeo anterior, cara, a pessoa bem informada e bem treinada. Então não é só hard work e repertório, sabe? Se você combina essas duas coisas, é infalível. Você vai ser criativo, nem que você não queira. Se você não quiser, não vai ter. Se você não quiser, ainda assim você vai ser criativo. Se você trabalhar duro e tiver ótimo repertório, mesmo assim vai dar certo. Então, cara, poxa, como é que você junta repertório de informação? Pô, vou dar uma puta dica aqui, ó. Anota, porque é um negócio assim super inovador, sabe? Tem um site na internet que junta referência chamado Pinterest. É para isso que serve. É uma mídia, uma rede social de referências.
Cara, lá você junta um monte de coisa, você pode juntar coisas de todas as coisas que você quiser. Você pode ir criando categorias para tudo, cara, e aquilo vai te inspirar. Sabe, se você não é uma pessoa curiosa, se você não se sente curioso, você não vai. A criatividade vai vir de uma maneira muito mais difícil. Para você querer ser criativo, você precisa querer também descobrir novas informações, descobrir novas coisas, ir atrás e não ficar só preso nesse mundinho que às vezes a gente fica. Né? Dá trabalho pra caramba, cara. Você coloca lá um monte de referência de marketing, de publicidade, de arquitetura, de engenharia, de bobagem, de meme, de figurinha, do que você quiser. Você coloca de som, de música, enfim, você faz isso. É assim que criativo faz, sabe? Cara, criativo vai lá e tem o trabalho duro de juntar um monte de referência. Fica catalogando coisa, cara. Cara, criativo você conversa com a pessoa e aí você dá uma informação pra ela e aí você fala assim, não, então porque a gente tava conversando aqui sobre a Primeira Guerra, aquele negócio fica na cabeça da pessoa assim, cara. Primeira Guerra, não sei nada da Primeira Guerra, não sei nada, e ela vai lá e fica tão doida com aquilo que ela chega em casa, ela pesquisa tudo sobre a Primeira Guerra, pronto, tem mais uma informação adicional na vida. Agora, se você só fica naquele esqueminha seu aí de informaçãozinha fútil, então sinto muito, mas você não vai ser criativo mesmo, você tem que correr atrás, sabe? Para você estar inspirado, para você se sentir inspirado, você tem que ter um ótimo repertório. Você tem que ter muito bom repertório, senão você não vai ficar inspirado, né? Se você tem que acumular, essas coisas vão acumulando com o tempo e aquilo que está mais fresquinho na cabeça, ok, mas cara, se tiver acessível, se você tiver visto, se você tiver catalogado, uma hora o seu inconsciente vai agir e vai trazer essa informação para combinar coisas diferentes, né? O Henry Ford tem uma frase muito legal sobre isso, né? Ele fala, eu não inventei nada novo, né? Ele fala assim, eu simplesmente juntei descobertas de outros homens que tiveram séculos de trabalho. Pô, cara, a frase é sensacional, sabe? Sensacional. E aí ele falou assim, se eu tivesse trabalhado talvez nessa minha ideia há 50, 10 ou sei lá, 5 anos atrás, talvez não tivesse dado certo, porque a combinação de coisas não teria sido suficiente para eu ter a ideia que eu tive hoje, sabe, sobre a linha de montagem, né, do Henry Ford. Então, cara, é muito importante que a gente... Eu vou ler a frase completa para vocês, tá? Eu não inventei nada novo, eu apenas juntei as descobertas de outros homens antes de mim, ou seja, foram séculos de trabalho. Se eu tivesse trabalhado 50 ou 10 anos antes, eu teria falhado porque não existiriam ainda as referências para eu poder me inspirar e combinar. Henry Ford, não acredita em mim, acredita no Henry Ford, é melhor, tá bom? Ele é mais importante, beleza? Então tá, o que ele fez foi isso, ele fez a linha de montagem, cara. E aí acabou popularizando a linha de montagem no carro, mas a linha de montagem é utilizada para tudo. Cara, ele tinha todas as ferramentas necessárias para fazer a linha de montagem. E não só ele, um monte de gente tinha essas ferramentas, mas foi o Henry Ford que fez. E é muito legal. Então, se o Steve Jobs também naquela história do anterior do telefone celular não tivesse lá o touchscreen, talvez ele não tivesse feito o iPhone daquele jeito, tivesse criado o iPhone tipo outro jeito, tipo BlackBerry, sei lá, sabe? Então ele teve que primeiro testar o touchscreen, depois então tem que ter o touchscreen, né? Testar, ter o touchscreen, para depois criar o iPhone. E cara, quando ele criou o iPhone, o touchscreen já existia há um tempão, cara. Então é assim que acontece com as coisas que são novas. São somas de descobertas anteriores. O progresso acaba acontecendo quando todas essas coisas necessárias para acontecer estão juntas. A própria fotografia é isso, sabe? É a junção de uma parte da química com uma parte da física que culminou e juntou e fez a fotografia. Tá, e daí fica inevitável quando você tem essa soma das coisas e o tempo certo para se fazê-las e você se esforça o suficiente para fazer isso acontecer, para combinar essas coisas. É claro que sempre tem uma maneira de você ser um pouco mais ou um pouco menos, trabalhar mais, trabalhar menos. Então esse termo bacana que o Mugan cunhou, né, da combinatividade, e é um termo que ele usa pra caramba, ele fala muito sobre isso todas as horas, eu acabei assumindo isso pra minha vida, né? Ele vem de outros lugares, né? Ele vem, por exemplo, do material do Kostler, que eu tenho esse livro, né? Chama Arte da Criação, The Art of Creation. É um PDF, eu tenho. Se você quiser depois, se vocês quiserem, é só me perguntar que eu
disponibilizo para vocês, mas ele é um livro em inglês, ele é de 64, tá? E o livro fala dessas coisas da dissociação de ideias, sabe? Dessas coisas de planos diferentes, universos diferentes, coisas que se cruzam, e aí ocorre essa associação, essa bissociação. Eu combino, associo coisas, duas coisas, então bissociação de ideias. E foi assim que ele classificou. E nesse sentido, o Kostler, ele fala que quando isso acontece em diversos planos, cada um desses planos recebe um nome, sabe? Assim, quando é no plano da arte, eles chamam isso de justaposição, sabe? Quando você faz uma fusão de duas coisas, você gera inovação, sabe? Quando você faz colisão, por exemplo, eles dizem que isso não Kostler, mas aí você tem um padrão de comédia. Comédia é colisão de dois universos diferentes, de duas coisas. O Porta dos Fundos faz isso toda hora, sabe? Eles usam, grande parte dos vídeos dos Porta dos Fundos é baseado em colisão. Então é muito bacana. O conceito mais recente disso agora é o remix. Remix. O que é remix? O que é o remix do DJ? Conta pra mim, o que é o remix do DJ? Ele pega duas músicas que já existem e combina para gerar uma terceira música interessante, legal, sensacional, maravilhosa. Ele é menos importante porque ele combinou duas coisas diferentes? Não, ele tem que ter toda uma referência musical incrível, gigantesca, para daí poder fazer isso funcionar. Tudo bem? Então esse é muito, muito legal que vocês comecem a entender que criatividade não vem do nada, ela vem de repertório, ela vem de você entender que para ser criativo eu preciso ter repertório. Se o meu repertório é pequeno, então vai ser difícil ser criativo. Se eu trabalho pouco, aí hard work, é difícil ser criativo. Agora, se eu trabalho duro e tenho um ótimo repertório, a criatividade vem com mais naturalidade. Sabe? Então, qualquer que for o nome que você der, né, combinatividade, dissociação, remix, o lance é esse. Criatividade é criar. Criatividade não é a arte de criar coisas do nada, é a arte de combinar coisas diferentes que já existem. Sabe? É muito bacana. Então a conclusão imediata é essa. Sabe? Quanto maior for o seu repertório, maior for a quantidade de informação que você acumula, maior for a quantidade de inspiração ao qual você tem contato, maior vai ser sua capacidade de misturar, de aceitar misturas, universos diferentes, e maior vai ser a sua probabilidade de você gerar alguma coisa criativa. Ok? Então, pessoal, por hoje é isso. É sobre essa lição de que a criatividade não vem de criar coisas inovadoras e novas nunca antes vistas na humanidade. Ela também vem da arte de você ter um ótimo repertório e saber combinar repertório. Então a importância do repertório. Essa é uma lição fundamental para quem está trabalhando. Não é plágio, não é copiar as coisas, mas é combinar as coisas para gerar uma terceira coisa diferente. E é isso por enquanto, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.